Na madrugada de 21 de abril de 2025, o mundo acordou em estado de choque. O Papa Francisco, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos, faleceu aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral durante a noite. Sua morte encerra não apenas um pontificado, mas abre um capítulo sombrio, repleto de dúvidas, inquietações e profecias. O Vaticano divulgou uma nota oficial breve, pedindo orações e silêncio, mas foi impossível conter o burburinho global. Nas redes sociais, nos jornais, nos púlpitos e nas mesas de jantar, uma pergunta pairava no ar. Será que estamos vivendo a profecia do último Papa? Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, era também um personagem cheio de símbolos. Religioso, político, amado por muitos e criticado por outros, Francisco buscou reformas profundas dentro da Igreja. Mas há um detalhe que chamou a atenção de milhares de fiéis: o número de sócio do San Lorenzo, seu time de coração na Argentina. Francisco era o sócio número 88.235. Ele faleceu aos 88 anos, às 2h35 da manhã. Coincidência? Para muitos, não. Diversos canais católicos e esotéricos começaram a repercutir o fato, relacionando essa suposta coincidência com a profecia de São Malaquias, que afirma que o Papa seguinte a Francisco seria o último da história antes da destruição de Roma. A profecia dos papas, atribuída ao arcebispo irlandês São Malaquias no século XII, lista 112 pontífices a partir do Papa Celestino II. Cada um é descrito por uma frase enigmática. O Papa Francisco teria sido o Siltus Eravi I. O próximo, segundo a profecia, será Pedro o Romano, aquele que pastoreará o rebanho cristão em tempos de grande tribulação, até que a cidade das 7 colinas, Roma, seja destruída e o juiz terrível venha julgar o mundo. Essa descrição aterradora começa a ser compartilhada por católicos, estudiosos e curiosos. Para muitos, trata-se de apenas uma antiga superstição medieval. Mas para outros, é o início de algo muito maior. Neste vídeo, vamos mergulhar nas conexões entre a morte do Papa Francisco, a profecia de São Malaquias, os textos de Nostradamus e o futuro incerto da Igreja Católica. Prepare-se para uma jornada por mistérios antigos, sinais enigmáticos e questionamentos profundos sobre o que nos aguarda. Inscreva-se, deixe o like e ative o sino, porque o que vem a seguir vai te surpreender. A profecia de São Malaquias foi descoberta em 1595, quase 400 anos após ter sido supostamente escrita. Ela traz uma lista de 112 lemas curtos, cada um representando um papa. O mais intrigante: muitos desses lemas parecem coincidir com os papas históricos. Por exemplo, de Medietate Lunae, da metade da lua, teria sido João Paulo I, eleito durante uma meia-lua e que governou apenas 33 dias, o equivalente a um ciclo lunar. Gloria Olivae, Glória da Oliveira, associado a Bento XVI, cuja ordem religiosa, beneditina, tem a oliveira como símbolo de paz. Mas é o último lema que desperta mais inquietação: In persecutione extrema, si re, sedebit Petrus Romanus. Durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará o rebanho entre muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o povo. Segundo essa profecia, Francisco seria o penúltimo Papa e o próximo será o derradeiro. O nome Pedro, o Romano, é simbólico. Pode representar o retorno ao primeiro Papa da Igreja, Pedro, o apóstolo de Cristo, e também uma conexão direta com Roma. Alguns estudiosos sugerem que não é necessário que o novo Papa tenha esse nome literalmente, mas sim que ele represente esse arquétipo, o último pastor antes do colapso. E aqui entra outro dado curioso.
Entre os nomes mais cotados para suceder Francisco está o cardeal ganês Peter Turkson. Pedro, africano, altamente influente no Vaticano e com ligações próximas a Roma. Coincidência ou encaixe profético? As centúrias de Nostradamus, o profeta francês do século XVI, também mencionam um líder espiritual que seria escolhido em tempos de caos e que traria uma era de escuridão para a fé. Alguns trechos citam o Pontífice Negro, que muitos interpretaram como uma figura simbólica de pele escura ou com vestes escuras. A batina dos jesuítas, por exemplo. Francisco foi o primeiro papa jesuíta da história e, curiosamente, também o primeiro a não usar o nome de nenhum dos papas anteriores, um gesto que simbolizava para muitos o início de uma nova era. No final da grande igreja romana, surgirá um tremor tão forte que 2 irmãos serão separados pela guerra e a cidade santa cairá. Palavras vagas, sim, mas que ganham novos significados quando lidas à luz dos acontecimentos recentes. A pergunta que muitos evitam agora ecoa com força. Será que o Vaticano já sabe que o próximo Papa será o último? Será que a profecia está sendo silenciosamente cumprida? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. E talvez, dentro de pouco tempo, todos nós sejamos testemunhas dos sinais mais temidos. Com a morte do Papa Francisco, o Vaticano entra no chamado sede vacante, o período em que a cadeira de São Pedro está vazia. Cardeais de todo o mundo viajam para Roma, onde ocorrerá o conclave secreto. Lá dentro, longe das câmeras, um dos momentos mais enigmáticos e espiritualmente intensos da história cristã será selado: a eleição do novo Papa. Mas dessa vez, algo é diferente. Algo parece mais sombrio, mais silencioso, como se o mundo estivesse prestes a testemunhar não apenas a escolha de um novo líder, mas o cumprimento de um destino. Rumores indicam que o colégio de cardeais está dividido. De um lado, há os tradicionalistas, que querem retornar a uma igreja mais conservadora e moralmente rígida. Do outro, os progressistas, que desejam continuar as reformas de Francisco. E no meio de tudo, figuras misteriosas, discretas, mas poderosas. Peter Turkson, de Gana, africano, reformista, símbolo do Papa Negro de Nostradamus. Matteo Zuppi, da Itália, envolvido com movimentos de paz, com reputação de mediador. Luiz Tagle, das Filipinas, jovem, carismático e com forte apoio asiático. Mas é o nome Peter que chama a atenção. Pedro, exatamente como citado na profecia de Malaquias, Petrus Romanus. Se Turkson for eleito, milhões verão isso como o selo final da profecia. E os sinais não param de aparecer. Após a morte de Francisco, um terremoto de 6,3 graus atingiu a região central da Itália, a apenas 300 quilômetros do Vaticano. Dias antes, relâmpagos foram registrados sobre a Basílica de São Pedro. O mesmo fenômeno visto após a renúncia de Bento XVI. Além disso, círculos religiosos apontam eventos climáticos extremos, o colapso moral do Ocidente e guerras no Oriente Médio como partes do cenário de tribulação citado na profecia. A profecia é clara. Após o reinado de Pedro, o Romano, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída. Isso pode ser literal ou simbólico. Poderia significar um ataque real, um colapso político ou ainda a perda total da fé cristã no mundo ocidental. O Papa que será escolhido agora pode ser o último, não apenas por uma profecia, mas porque o mundo que conhecemos está mudando a cada dia. A fé está sendo testada e talvez a história esteja se fechando como um círculo. Este é o momento de olharmos além da religião e refletirmos sobre nossa humanidade, nossas escolhas e o que queremos deixar para as próximas gerações. A morte de um Papa sempre foi um marco, mas talvez desta vez seja um aviso.
Agora é com você. Estamos vivendo o fim de uma era? As profecias estão se cumprindo? Ou estamos apenas projetando nossos medos num mundo cada vez mais imprevisível? Curta este vídeo se ele te fez pensar. Comente o que você acredita sobre essas profecias e compartilhe com alguém que precisa saber que, talvez, o tempo esteja se esgotando. Inscreva-se no canal. Aqui a verdade é buscada com coragem, porque em tempos de incerteza, só quem está desperto verá os sinais.